Uma questão fundamental da vida humana é o que é o amor. Essa questão está na origem da reflexão mitológica grega e dos antigos de maneira geral, e ela está presente na reflexão filosófica já desde as origens da filosofia. O que seria o amor? Seria uma força que nos conduz ao prazer, portanto, a um impulso vital fundamental, nos faz viver bem. O amor seria uma força cósmica que une todos os contrários no mundo. O amor seria esse movente universal pelo qual todos fazem tudo o que fazem. Ou será que o amor, de fato, seria uma força trágica que, ao invés de nos conduzir à felicidade, nos conduz à escravidão, nos conduz a um destino muitas vezes trágico, quando aquilo que nós amamos, o amante e o amado, se separam. E isso poderia ser uma causa também, não de vida, mas de morte. Ora, então, afinal de contas, como é que nós vamos definir esse conceito, o amor, que também representa uma entidade no mundo grego, que é Eros. Eros, para alguns é um deus, para alguns é uma espécie de gênio, ou seja, o que os gregos chamam de daimon, que é uma entidade intermediária entre os deuses e os homens, e o amor está ligado também à sua patrona, que é a Afrodite, que é a deusa da beleza. Então, é justamente isso que esse vai ser o tema que vai percorrer todo um diálogo de Platão, que é muito conhecido, muito citado, e é um dos diálogos mais belos que Platão escreveu. É realmente uma obra-prima literária em que Platão brinca com todos os gêneros literários, e também uma obra de reflexão acerca da beleza, acerca do poder do amor e quem é ou o que é o amor. Então, é justamente essa obra que é o Banquete de Platão, em grego Simpósion. Simpósion significa beber junto, simpino. Então, os simpósios são instituições, é uma instituição, o simpósio é uma instituição no mundo grego. As pessoas se reúnem para conversar, para beber, para comer e para conversar dos mais diversos assuntos, e é justamente numa dessas cenas de banquete que vai se dar este diálogo extraordinário de Platão. Então, o contexto do simpósio é uma narrativa também indireta, como em vários outros diálogos de Platão, em que um personagem chamado Apolodoro narra o que aconteceu há muito tempo atrás num banquete a alguém que lhe pergunta. E ele começa a dizer que alguns convivas se reuniram uma vez para comemorar a vitória de um deles num concurso de retórica, na casa do anfitrião chamado Agatão. E lá eles fizeram um banquete e foi proposto, já que eles já tinham bebido muito no dia anterior, que eles fizessem muito mais um banquete de palavras do que propriamente um banquete com comidas e bebidas. Então é proposto que eles façam um elogio de Eros. Cada um vai fazer um discurso tentando definir e elogiar, portanto, o elogio é um gênero retórico da antiguidade, elogiando definir o que é o amor, o que é Eros. Então estão lá vários personagens, e Sócrates também é um dos personagens desse diálogo, e quem começa a definir e fazer esse discurso é um personagem chamado Fedro. Ora, Fedro diz o seguinte: o que é o amor? O amor é um deus, e quem ama se torna divino, como Eros. E mais, esse Deus, ele faz com que, quando nós amamos, nós nos divinizamos e também temos uma força que nos leva a nos sacrificarmos pelo objeto amado. Quem ama se sacrifica pelo objeto amado. E Fedro, então, nos dá 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Alceste, que foi uma mulher que se sacrificou no lugar do seu marido. Os pais do seu marido não quiseram morrer no lugar dele, mas Alceste se ofereceu para morrer. Então, justamente o amor pelo seu marido fez com que ela se oferecesse no lugar dele.
e de tal modo ela foi meritória por causa dessa ação, que então, depois, diz a lenda, o herói Héracles, um dos trabalhos do herói Héracles foi justamente retirar Alceste do Hades, por causa dessa força que ela teve ao se sacrificar pelo seu amado. Outro exemplo é o exemplo de Orfeu. Orfeu então desce aos infernos, desce ao Hades, para resgatar a sua amada, e nós sabemos que isso ele se sacrifica porque ele acabou sendo destruído no Hades, porque a sua amada, o que ele havia pedido, a condição para que ele resgatasse a sua amada, era que, Eurídice, era que então ela não olhasse para trás. Quando ele a resgata, ela acaba olhando para trás, ela desaparece e Orfeu acaba ali sendo então despedaçado pelas ninfas que estavam ali e ficam apaixonadas pela sua música e pela sua beleza de semideus, e cada uma quer disputá-lo com toda a força e acabam despedaçando Orfeu. Então, é a força de Eros que faz com que Orfeu se sacrifique por Eurídice. E também um outro exemplo é o exemplo de Aquiles, porque Aquiles não hesita em enfrentar todo o exército troiano sozinho para vingar a morte do seu amado Patroclo. O Patroclo justamente havia sido morto por Heitor, então Aquiles vai lá e mata, segundo esta narrativa conhecida da Ilíada, mata Heitor para vingar, movido pela sua ira de vingança pelo seu amado que havia sido morto por Heitor. Então ele também se sacrifica porque ele acaba sendo morto também. Então, Fedro conclui, Eros é uma força tal que faz com que nós nos sacrifiquemos e nos divinizemos. Bem, Fedro termina o seu discurso e agora Pausanias vai fazer o seu. Ele vai dizer que, na verdade, existem dois Eros, um bom e um que não é tão bom assim, um que se apaixona pelo corpo e o outro que faz com que nós nos apaixonemos pela alma de alguém. Assim como havia na antiguidade duas representações da deusa Afrodite, a Afrodite celeste e a Afrodite terrestre. A celeste era bela, a terrestre tinha uma forma mais grosseira. Então, este amor belo seria o amor pela alma e, portanto, ele não terminaria quando o corpo fenece, e um outro amor que não seria belo, que seria feio, porque ele termina quando o corpo se dissolve, ou quando o corpo começa a envelhecer, por exemplo, e daí o amado é deixado em desespero. Então, muito da visão que se tem muitas vezes sobre o amor platônico é que está ligada a esse discurso de Pausanias, justamente porque o amor platônico seria um amor pela alma. Mas, na verdade, esse é só um momento do diálogo. Nós vamos ver que o amor platônico é muito mais do que isso, ou seja, todo esse complexo de discursos que Platão está apresentando no banquete. Então agora, logo depois, fala um médico, que é Erixímaco. Erixímaco vai se remeter a uma outra concepção de Eros. Eros, na verdade, não é apenas o sentimento de uma pessoa pela outra, mas, na verdade, Eros é uma força cósmica, é uma força que move todos os seres, que move a natureza. Ele é um movente universal. Todos os seres são movidos por Eros, porque todos os seres então aí se reproduzem, e Eros é também a força de harmonização dos contrários na natureza. Então tudo tem Eros, tudo é atravessado pelo amor, tudo é atravessado por uma força dinâmica, erótica, existente na natureza. Assim como também a medicina é algo erótico, porque ela é a força de harmonização dos humores do corpo e também de produção de harmonia no corpo. Também a política, num certo sentido, é erótica, porque ela tem que harmonizar as forças contrárias na cidade. E então essa força de harmonização cósmica dos contrários é que é Eros. E Eros é esse movente, então, universal e essa dinâmica universal de todas as coisas. Portanto, nós passamos agora aí, primeiro, o discurso de Fedro. Eros é uma força de divinização que nos faz com que nós nos sacrifiquemos pelo outro. Depois, Pausanias, há um bom Eros e um mau Eros. O bom Eros seria o amor pela alma,
o mal pelo corpo, e agora Erixímaco nos apresenta a ideia de que Eros é essa força cósmica. Bem, depois que Erixímaco fala, agora quem vai falar é Aristófanes. Aristófanes é um comediante, que agora agora também personagem de Platão, e Aristófanes vai narrar um dos mitos mais conhecidos da antiguidade, cuja fonte é justamente o Banquete de Platão, que é o famoso mito do andrógeno. O que diz esse mito? Aristófanes vai narrá-lo para explicar o que é Eros. Então, ele vai dizer que no início, na origem, os seres humanos eram completos, eles tinham uma outra forma, eles tinham uma forma esférica, eles tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Tendo essa forma esférica, que é a forma da perfeição para os gregos, eles se sentiram de tal modo poderosos que eles quiseram roubar o trono dos deuses. Eles quiseram subir até o Olimpo e se sentiram como deuses, de tão poderosos que se sentiram. Mas Zeus, em castigo, dividiu os andrógenos. Ele lançou seus raios, dividiu-os e os dispersou pela terra. Então, a partir deste momento, cada metade fica procurando a sua outra metade desesperadamente, e muitas vezes essas metades se encontram, muitas vezes, algumas vezes essas metades vão se encontrar, mas não vão se encaixar. Então, em última instância, o que seria Eros? Eros é esta carência fundamental, originária, em busca de união, em busca de plenitude. Então, esta carência originária em busca de plenitude, que nos completaria, seria esse impulso erótico que nos move em busca, claro, da nossa completude, da nossa outra metade. E aí então também se abrem todas as possibilidades de união, justamente é dito que as metades não são propriamente masculina e feminina, mas masculina e masculina, feminina, feminina, masculina e feminina. Então, essa natureza originária, que seria a nossa natureza completa, é o que nós buscaríamos e Eros nos moveria a isso. Mas é claro que nem sempre nós encontramos. E, de qualquer modo, essa fissura original provinda dessa divisão que Zeus fez com os andrógenos jamais vai ser suprida. Ou seja, mesmo encontrando a cara metade, resta em nós uma carência, resta em nós algo que não nos completa. Então nós somos seres divididos. Mas Eros nos move em busca da união. Bem, agora então vai falar o anfitrião, Agatão. Agatão vai descrever as qualidades de Eros e vai dizer que Eros então tem aquela astúcia de um grande caçador, de um grande técnico, de um grande também viajante, que é capaz de penetrar de maneira imperceptível nas almas. E quando nós vemos, nós já estamos apaixonados. E Eros não pede satisfação a ninguém. Aliás, uma das duas entidades que não pedem satisfação a ninguém no mundo grego. Uma delas é Eros e a outra é justamente o destino. Eros afeta tanto os seres humanos quanto os deuses. Então, assim como em relação à força do destino, o destino não pede satisfação a ninguém. Eros tampouco. E os deuses também são afetados por essa força maior que é Eros. Então Eros, ele é um grande arqueiro, né? Então daí também vem aquela simbologia da representação de Eros, muitas vezes com o seu arco e muitas vezes vendado. Nós podemos nos remeter, por exemplo, àquela famosa pintura de Tiziano, quando então Afrodite está vendando, aqui é representado Afrodite vendando Eros, que vai lançar suas flechas nos deuses e nos seres humanos. Bem, agora então, depois dessa fala de Agatão, Sócrates, que estava mergulhado numa profunda reflexão, retorna a si e ele vai dizer que ele não vai fazer um discurso retórico, mas ele vai narrar um diálogo que ele teve com uma mulher que lhe ensinou as coisas do amor na sua juventude. Essa mulher se chama Diotima. Diotima de Mantineia era uma sacerdotisa, uma mulher sábia e experiente nas coisas do amor. Então, Diotima vai dizer o seguinte: primeiro, Eros não é um deus, mas é um daimon.
Isto é, ele é uma entidade mediadora. O daimon é precisamente esta entidade intermediária na religião grega, na mitologia grega, entre os deuses e os seres humanos. Nós podemos, muitas vezes o daimon foi traduzido por gênio, né? Mas ele é uma divindade. Então, Eros, sendo isso, ele é filho de Poros e de Penia, que são duas entidades mitológicas que representam Poros, a astúcia, e Penia, a carência. Então, Eros é astuto como seu pai, mas carente, pobre, miserável e quer sempre buscar algo para preencher essa sua pobreza, como a sua mãe. Então, Eros ele vai justamente ser essa força astuta e de carência em busca de plenitude. Eros coloca nos seres humanos um desejo. Esse desejo é o desejo de imortalidade. O desejo de imortalidade tem dois vetores. A imortalidade do ponto de vista físico, que é quando um casal, por exemplo, tem os seus filhos e geram uma imagem da imortalidade, que são os filhos, mas que também são mortais. Mas Eros também tem um outro vetor de imortalidade, um outro impulso de imortalidade. Ele coloca em nós esse outro tipo de desejo, que é justamente o desejo pelo conhecimento. Esse desejo pelo conhecimento faz com que nós busquemos o saber e ascendamos ao plano das ideias e ao plano do conhecimento. Busquemos o conhecimento. Então, para Platão, a filosofia é marcada por um impulso erótico, isto é, o desejo de conhecimento que todos nós, seres humanos, temos. Então, quando nós conhecemos as virtudes, nós, assim como a mulher que engravida e dá à luz os seus filhos, nós também, na nossa alma, engravidamos e damos à luz as ideias. Justamente, um dos termos da dialética é justamente o que a dialética, a que a dialética nos conduz é ao parto das ideias. Mas quando também nós damos à luz as virtudes, nós nos tornamos virtuosos e nos imortalizamos como as virtudes imortais. Então, Eros é o quê? É amor da sabedoria e é isso que é a filosofia. Mas Eros também é o impulso que nos move ao conhecimento das ideias e que nos move ao conhecimento da beleza. Eros é amor pela beleza. Então, a filosofia é amor da sabedoria, mas ela também filocalia, isto é, amor pela beleza. E ela depende desse impulso erótico. Esse impulso erótico faz com que, então, esta busca da beleza comece em nós pelo corpo, nós admiramos os corpos belos, mas esse impulso faz com que nós não paremos nos corpos. Nós vamos aí, então, admirar aquela beleza que existe na alma. Da beleza que existe na alma, nós vamos admirar as qualidades de uma determinada alma, por exemplo, as suas virtudes. Da beleza das virtudes, nós vamos para a beleza das leis e de outras ideias e vamos chegar, então, ao próprio belo. Então, esse é o termo da busca que faz com que nós nos mobilizemos nesse percurso, essa dinâmica, que é uma força também dialética para Platão, que vai nos conduzir da beleza dos corpos até o belo em si. Este amor pela beleza é justamente o que é também a filosofia. A filosofia é busca de beleza, é busca do bem. O bem e o belo são dois termos correlatos para Platão. Isto, então, em última instância, que é Eros. E é esse processo de conhecimento da beleza e de conhecimento da beleza agora num sentido inteligível, mas lembrando, isto começa pelo corpo, portanto, essa ideia de que o platonismo tem um desprezo pelo corpo é completamente falsa. Na verdade, o nosso itinerário começa pelo sensível e pelo corpo, e há um traço sempre da beleza presente no corpo, como se fosse uma espécie de grande reflexo da beleza inteligível nos corpos. Portanto, a beleza não é apenas a simetria e a harmonia dos corpos, mas é justamente essa luz inteligível que reflete nos corpos e nas coisas belas, mas nós não paramos aí. Esta é, então, a intenção daquilo que Platão quer dizer. Nós não nos detemos numa beleza, nós vamos num caminho dinâmico, incessante, interminável, movidos pelo desejo, em busca da verdadeira beleza e do conhecimento.
O desejo de conhecimento é algo que está em nós. É esta carência em nós, mas também um desejo que gera em nós um desejo de imortalidade, porque esta força de união com o divino, de união com a beleza, de união com as ideias, é precisamente isto que, essa direção que nos dá a filosofia. Portanto, Eros é amor pelo conhecimento e pela beleza. Mas aí o diálogo justamente poderia terminar, mas ele não termina. Vem uma última cena em que aparece uma figura um pouco distoante de tudo que está sendo feito, que é a figura de Alcebíades. Alcebíades, então, chega bêbado e faz um elogio de Sócrates, diz que Sócrates é, então, justamente belo, feio por fora, mas belo por dentro, que ele, então, faz uma declaração de amor por Sócrates. Sócrates admoesta Alcebíades a uma moderação das paixões, e o diálogo, então, se conclui com todos caindo no sono, dormindo, como pessoas que beberam e comeram durante 2 horas. Apenas Sócrates não dorme. Então aí já seria um signo também do transe do filósofo Sócrates em relação à sua morte, quer dizer, o filósofo estaria num plano diferente das outras pessoas, mas também pode ter um outro significado, justamente se remetendo a essa ideia de uma outra espécie de plano em que a busca do conhecimento nos coloca. Então, justamente esse cultivo pelo desejo, nas suas mais diversas dimensões, isso está ligado profundamente ao prazer. Mas também o prazer maior, máximo, que nos é dado é o prazer do conhecimento para Platão, como Platão vai dizer em outros diálogos. E justamente isso é que é, em todas essas suas faces, em todos esses seus discursos, o amor. Se você se interessa por essas e outras questões filosóficas, se inscreva no canal da Casa do Saber.